A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero aqui trazer mais uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Hoje nós estaremos meditando um pouco a respeito da pneumatologia, que é mais conhecida como a doutrina do Espírito Santo. É muito interessante esse estudo porque nos dias em que nós estamos vivendo existe uma grande distorção a respeito do sentido em que a palavra é ensinada a algumas pessoas. Para que possamos entender a respeito da doutrina do Espírito Santo, nós iremos nos embasar em um texto no livro de 1 Coríntios, do capítulo 14, aonde a epígrafe diz assim: os dons de línguas e de profecia. Nós vamos ler o capítulo 14, versículo 2, que diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Meus amados em Cristo Jesus, é muito interessante tratarmos um pouco a respeito da pneumatologia, doutrina em que ela explica e ensina a doutrina do Espírito Santo. É muito interessante pararmos e refletirmos a respeito do Espírito Santo, porque nós vamos ver a sua efusão, ou seja, a sua tendência a ser ministrada a respeito quando nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos. Só que o Antigo Testamento ele também é cercado por pessoas que tiveram um encontro com o Espírito Santo. Naqueles dias no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele vinha sobre as pessoas. E vindo sobre elas, eles tinham algum tipo, ou melhor dizendo, um grupo de pessoas que naqueles dias recebiam a presença do Espírito Santo. Não era qualquer tipo de pessoas. Era reis, sacerdotes, juízes e profetas. Esse grupo de pessoas naquela época, eles recebiam a efusão do Espírito Santo. E eles então, ali de uma forma gloriosa, eles davam continuidade na sua vida ministerial pela qual Deus os chamava. Mas para que nós possamos entender, e as pessoas fazem uma confusão muito grande a respeito da pneumatologia quando se diz falar em mistérios. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, ela vai começar dizendo a respeito do primeiro tratado escrito a este homem por nome de Teófilo. Então ele vai dizer a respeito do que havia acontecido com a pessoa de Jesus. Jesus, depois dele ter sido morto, ele ressuscita. E ressuscitado, então, Jesus ele vai aparecer às pessoas por um espaço de 40 dias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 3 diz isso. Então, o capítulo 1 e versículo 4 vai dizer assim: e estando com eles, quem? Jesus ele vai determinar as seguintes palavras, dizendo assim,
que eles não deveriam ausentar-se de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, e de mim ouviste. Então a palavra de Deus diz assim, que Jesus ele vai estabelecer para eles que eles deveriam estar em Jerusalém para que eles pudessem receber a promessa do Pai, ou seja, a promessa de Deus. E essa promessa ela só poderia acontecer com a ascensão de Jesus ao céu. Portanto, a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 7, diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Jesus, então, ele estabelece para os discípulos que deveriam esperar a promessa do Pai. Mas só que eles teriam que esperar a promessa do Pai em um determinado local. E este local se chama-se cenáculo, que existia em Jerusalém. Então, o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a dizer assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Pentecoste. A palavra Pentecoste, ela é derivada no sentido de que eles iriam passar por essa festa que os judeus tinham em comum naqueles dias. A festa de Pentecostes se daria 10 dias depois de Jesus ter sido assunto ao céu. Então a palavra de Deus diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. A dificuldade interpretativa das pessoas está aqui. Porque nos dias em que eles estavam no cenáculo reunido, eles estavam esperando para a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, por sua vez, diz as Sagradas Escrituras de que naqueles dias em que estava para acontecer a festa, a palavra de Deus diz que vinha as pessoas ao redor de todos os lugares para a festa lá em Jerusalém. Então diz as Sagradas Escrituras de que eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedesse que eles falassem. O falar em outras línguas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está falando em línguas idiomáticas, ou melhor dizendo, línguas idiomáticas, línguas de outras
vertentes. Porque você vai ver aqui no capítulo 2, versículo 7, dizendo assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: O que quer dizer isto? E outros diziam: Eles estão cheios de mosto. Meus irmãos, quando eles recebem a presença, a Shekinah do Espírito Santo, eles começam a falar as grandezas de Deus nas línguas maternas que cada um deles vieram para a festa de Pentecostes e entendiam claramente o que eles estavam dizendo. E quando eles então começaram a expressar, diz a palavra que alguns diziam assim, zombando: Eles estão cheios de mosto, ou seja, eles estão todos embriagados. Porém, a palavra de Deus diz que Pedro, ele pondo-se em pé com os 11, ele levanta a sua voz e começa a dizer assim: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós estão pensando, sendo já a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel, é que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então a efusão, o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos aqui, ele é confundido com a igreja pentecostal nos dias de hoje. Eles pensam que a língua em que eles falaram ali é a mesma que o apóstolo Paulo, trazendo o estudo da doutrina do Espírito Santo no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, é totalmente diferente do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, porque aqui no derramamento do Espírito Santo, eles magnificaram, falaram em outras línguas, mas línguas idiomáticas, línguas das suas nações que estavam ao redor, em que eles reuniam-se para irem à festa de Pentecostes em Jerusalém. Mas nós usamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, para trazer essa mensagem. A palavra de Deus, ela é muito interessante. Então ela começa dizendo assim, meus amados em Cristo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo, ele está se referindo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito trabalhosa naqueles dias. Embora era uma igreja criada com bastante possibilidade de comércio,
era uma igreja muito voltada às doutrinas do Espírito Santo, mas foi uma igreja muito problemática. E o apóstolo Paulo, então, ele tem que adentrar trazendo algumas referências para que eles pudessem entender e saber lidar com a presença do Espírito Santo sobre as suas vidas. O capítulo 12 do livro de Coríntios, no livro de 1 Coríntios, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais-vos ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se ele não tiver o Espírito Santo na sua vida. E ter o Espírito Santo na sua vida não significa que ele deve falar em línguas. Não. O falar em língua é um dom dado pelo Espírito Santo. Existem 9 dons dados pelo Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 4 diz assim: ora, há a diversidade de dons. Existe 9. Mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é o Espírito Santo que o dá. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que é ministério? No livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelista e outro para pastores e doutores. São diversidade de ministério. Ele continua aqui dizendo assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, de que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, quando o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 5, ele diz assim, que há diversidade de ministério, você abre no livro de Éfesos, capítulo 4, a partir do versículo 11, você vai ver que aqui a diversidade de ministério, ele vai falar quais são eles. Profetas, evangelistas, pastores, doutores e apóstolos. Só que a diversidade de dons é diferente. Ele começa então a partir do versículo 7, dizendo assim: a manifestação do Espírito é dado a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Preste atenção aqui, os dons do Espírito agora. Palavra da sabedoria, quem dá é o Espírito Santo.
A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outra pelo mesmo Espírito dons de curar. A outra pelo mesmo Espírito operações de maravilhas. A outro pelo mesmo Espírito profecia. A outro dom de discernir espírito. A outro variedade de línguas. E outro a interpretação de línguas. No total de 9 dons dado para o crescimento da igreja. E ele continua assim dizendo aqui: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem dá essas características para o crescimento ministerial de cada um é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. Mas, irmão Rodrigo, por que é que nós falamos em mistérios? As pessoas confundem dons espirituais dada pelo Espírito Santo e ela somente se refere ao dom de falar em língua, em sua maioria das vezes. E eles confundem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes com a correlação que o apóstolo Paulo ele vai entrar com um corrimento, com um descorrer da palavra de Deus no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Ele vai dizer assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala em mistérios. Irmãos, quando eu falo em línguas estranhas ou línguas desconhecidas, ou falar em mistérios aqui propriamente dito, a palavra de Deus nos ensina que ninguém entende. Por que que ninguém entende? Por quê? Porque entre os dons espirituais há o dom de interpretação de línguas. E esse dom de interpretação de línguas, ele faz que quando uma pessoa está falando em mistérios, a outra interprete, e como se fosse no ato de uma profecia dada à igreja, ele consegue transmitir para a igreja quando a pessoa está falando em mistérios. Só que o apóstolo Paulo, então, ele vai ensinar a igreja, dizendo assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Então, quem profetiza na igreja, a sua profecia tem essas 3 características. Se a profecia que a pessoa estiver trazendo dentro de uma igreja não estiver embasado nessas 3 referências bíblicas aqui, não é uma profecia dada pelo Espírito de Deus. E logo já não é uma profecia dada por Deus. Por que que eu estou vos falando isso? Porque o capítulo 14, versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E ele continua então dizendo: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Por que eu estou falando isso? Porque se você falar em línguas desconhecidas, se não tiver alguém que tenha o dons, porque eu já vos falei, são 9 dons espirituais. Está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quais são esses dons espirituais? Primeiro, o Espírito da palavra de sabedoria é um. Palavra da ciência, a fé, dons de curar, maravilhas, profecias, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. A interpretação de língua é o 9º dom catalogado aqui no capítulo 12, no versículo 10 do livro de 1 Coríntios. Então não adianta eu pegar e subir em cima de um púlpito e, ao estiver fazendo uma explanação das Sagradas Escrituras, começar a falar em mistérios. Se não houver aquele que interprete aquilo que eu esteja falando, o apóstolo Paulo vai ensinar que é melhor que eu esteja calado. Aí você vai dizer: ah, mas irmão, eu não consigo segurar o Espírito Santo. Não, não tem nada a ver. Isso, falar em mistérios, não significa que você vai segurar o Espírito Santo de maneira alguma. Você vai passar para a igreja que você de fato tem o entendimento das Sagradas Escrituras. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Irmãos, se a igreja recebe a edificação, logo se entende que é basicamente o mesmo contexto de uma profecia. Por quê? Porque o capítulo 14, versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para a consolação. Então, quando você fala em mistérios, em outras línguas, que não são as línguas idiomáticas que foi derramado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Coríntios no seu capítulo 12 e o capítulo 14, em que nós estamos nos referindo agora, ele vai dizer assim: a não ser que também interprete. É o 9º dom dado pelo Espírito Santo, a interpretação de língua. Aí ele vai continuar dizendo assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se eu não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. O apóstolo Paulo, ele está chamando a intenção da igreja, a atenção da igreja, para que eles pudessem entender que falar em mistérios em algum lugar, sem que houvesse a interpretação do que eles estavam falando, de nada adiantaria. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele continua aqui, dizendo assim, ó: assim também vós,
se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, o falar em mistério tem que haver alguma significativa. Tem que trazer algum tipo de interpretação para que a pessoa possa, ou seja, a igreja possa receber da parte de Deus a interpretação daquilo que estamos falando. Mas é errado falar? Não, não é errado. Ele vai continuar assim. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, se eu estiver orando, o meu espírito de fato está orando bem diante de Deus. Só que se não houver interpretação, é infrutífero. Aí ele continua assim. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres, com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Indoutos são aqueles que entram dentro da casa de Deus, que nunca viu uma pessoa cheia começar a falar em mistérios, em línguas com Deus. A pessoa fica como lá no livro de Atos dos Apóstolos. Será que eles estão embriagados? Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai se levantar e vai falar, não. E isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo ele já veio. O Espírito Santo está aqui dentro de nós. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Mas não significa que você tenha os dons do Espírito Santo, que é diferente. Ter o Espírito Santo é isso aqui, ó. Seguir o amor. Procurai com zelo os dons, mas principalmente de profetizar. Quando você tem o Espírito Santo, você ama. Independentemente do grau ou a forma com que a pessoa se encontra, mas você o ama. Porque você tem o Espírito Santo. Mas amar não significa concordar com todos os erros que a pessoa comete, de maneira alguma. Amar é saber que a pessoa pode muitas vezes errar, cometer em sua trajetória alguns equívocos, mas mesmo assim você sabe que deve amá-la. O apóstolo Paulo, capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque realmente tu dás bem graças, mas outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. O apóstolo Paulo disse que ele prefere falar aqui 5 palavras que as pessoas que estejam dentro do culto
possam entender do que falar 10.000 em línguas desconhecidas sem que ninguém a interprete. De nada adianta. Então ele continua ainda, dizendo assim: irmãos, não sejai-vos meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia. E adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aí ele continua aqui: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrar um indouto ou um infiel, não dirão porventura: estáis loucos? É o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Coríntios, a respeito que eles receberam o dom de língua, e eles estavam usando ele de forma escancarada, ao passo de confundir as pessoas que estavam adentrando na igreja primitiva naqueles dias. E trazendo uma confusão tão grande dentro deles, que o apóstolo Paulo teve que entrar no capítulo 12 e o capítulo 14 ensinando a respeito do dom de falar em língua, que é um dos dons, parece que mais fácil, que as pessoas recebem quando estão dentro de uma igreja. Porque elas buscam, elas querem falar em línguas porque acham bonito e recebem. Mas existe o dom de interpretar a língua, porque através do dom de interpretar a língua você traz edificação para a igreja toda. Agora, se você estiver falando em línguas e não conseguir interpretar, é melhor que você fale baixinho com Deus, porque Deus te ouve. E em mistérios fala com Deus. Agora, se você estiver dentro da igreja, no ajuntamento, eles vão falar: se entrar algum infiel, algum indouto, não são todos loucos? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no capítulo 14, versículo 23. Mas ele também vai dizer assim: mas se todos profetizarem, algum indouto, algum infiel entrar, de todos é convencido. Ele é convencido por quê? Porque quando há interpretação, quando é uma profecia dada por Deus, o Espírito Santo os convence. E convencido uma vez pelo Espírito Santo, a pessoa não retrocede naquilo que ele aprendeu. Ele continua então: que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós? Alguns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação, têm língua, têm interpretação. Faça-se para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, quanto mais 3, por sua vez. E que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros os julguem. Então, meus amados em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos ensina, a partir do capítulo 14, dizendo assim, versículo 32, e o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, não o Espírito Santo. Se você compreende
o que é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, você irá fazer isso para a edificação da igreja. E edificando a igreja, você não trará escândalo à igreja. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, procurando com zelo os dons, ele vai procurar uma forma de não escandalizar a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso, no capítulo 12, ele vai dizer que há 9 dons. E entre esses dons, há o de falar em línguas. E existe o dom interpretativo de línguas. Mas se alguém não conseguir ou não tiver o dom de interpretação de língua, o apóstolo Paulo ensina: fale 2 ou 3 pessoas, mas fale baixo e fale com o seu Deus. Porque se não houver intérprete, não há interpretação, não há crescimento espiritual para a igreja. Espero que eu tenha sido bastante esclarecedor a respeito da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Transmita para que mais pessoas possam compreender um pouquinho. Isso aqui é apenas uma fagulha daquilo que a palavra de Deus ensina. Mas é a base para que você tenha entendimento de que o capítulo 12 não tem nada a ver o derramamento do Espírito Santo ali, quando eles falam em outras línguas, que eram línguas idiomáticas, não tem nada a ver com a exortação do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, nada a ver. Ali ele vai ensinar a igreja de Coríntios de uma forma com que nós temos que ensinar a igreja hoje o que eles devemos fazer a respeito do Espírito Santo, a respeito da doutrina do Espírito Santo de Deus. Como já vos disse, é apenas uma faísca daquilo que a pneumatologia pode acrescentar à vida de um cristão. Espero que tenha sido bastante claro. Se houver dúvida, pode me chamar aí, que nós estaremos trazendo algumas questões quanto aos questionamentos que puder haver a respeito da pneumatologia. Deus te abençoe em nome de Jesus.